Você declara o Salmo 91, mas a flecha te acerta mesmo assim. Você clama, 1000 cairão, mas a doença não recua, a conta não vence, a angústia esmaga. No silêncio de Deus, a pergunta que você não ousa fazer ecoa: Ele falhou comigo? A verdade, você está usando a maior arma de proteção espiritual do mundo como um amuleto da sorte. E é por isso que ela falha. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o Salmo 91. A promessa nunca foi te livrar da fornalha, foi te fazer a prova de fogo dentro dela. Nos próximos minutos, vou te mostrar como parar de orar para as circunstâncias mudarem e começar a usar as circunstâncias para a sua fé comandar. E se eu te dissesse que a maior proteção que o Salmo 91 oferece não é e nunca foi uma apólice de seguro contra problemas, mas uma garantia de transformação dentro deles? E se a promessa não for sobre evitar a fornalha, mas sobre descobrir que há um quarto homem caminhando com você no meio do fogo, pare por um instante de tentar usar a sua fé para mudar suas circunstâncias. Nos próximos minutos, você descobrirá como usar suas circunstâncias para forjar uma fé inquebrável e destravar um nível de proteção que te torna à prova de qualquer decepção. Eu sei exatamente como é essa sensação. É um soco no estômago espiritual. Você lê as palavras poderosas: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, e o laudo médico na sua mão, o oficial de justiça na sua porta, a cadeira vazia na mesa de jantar. Tudo na sua realidade grita o contrário. É confuso, é frustrante e, sejamos brutalmente honestos, é profundamente decepcionante. A gente se sente enganado, não é verdade? Como se a promessa viesse com uma cláusula em letras miúdas que ninguém nos mostrou. Mas quero que você entenda algo crucial. O simples fato de você estar aqui, buscando entender, em vez de desistir, já te coloca em um lugar diferente. Enquanto muitos se anestesiam com entretenimento ou abandonam o barco na primeira tempestade, você escolheu remar para o meio do oceano, para o olho do furacão, em busca da verdade. Isso não é uma crise de fé, é o portal de entrada para uma fé adulta, uma fé de verdade. A palavra de Deus nos avisa sobre isso em 1 Pedro, capítulo 1, quando diz que, se necessário, passaremos por todo tipo de provação para que a nossa fé, mais valiosa que ouro testado no fogo, seja aprovada. Juntos, vamos decifrar o segredo dessa fé que brilha mais forte nas chamas. O verdadeiro problema que enfrentamos nunca é a doença, a dívida ou o divórcio. O problema real, a dor que nos rasga por dentro, é a falência espiritual que essas crises provocam quando nossa fé está construída sobre a areia da expectativa errada. Nós fomos ensinados, muitas vezes sem querer, a praticar uma fé de amuleto. Usamos versículos como o Salmo 91 como um talismã mágico, uma espécie de encantamento divino, esperando que a simples recitação das palavras crie um campo de força invisível. E quando a vida, com sua dureza inevitável, atravessa esse campo de força, não é só o nosso plano que se quebra, é a nossa fé que se despedaça. Pense na história da Ana. Ela não era uma cristã de domingo. Era a mulher que organizava o grupo de oração, que ensinou os filhos a confiarem em Deus antes mesmo de aprenderem a amarrar os sapatos. Quando o câncer do marido, o Roberto, foi diagnosticado, ela se ancorou no Salmo 91. Ela o transformou no papel de parede do celular. Orava dia e noite, jejuava, declarava a cura sobre ele. Ela acreditava com cada fibra do seu ser que Deus o livraria daquela peste perniciosa.
Mas a doença avançou. E naquela noite de quinta-feira, no quarto 302 do hospital, com aquele cheiro de desinfetante e medo, segurando a mão do Roberto, que já estava fria, a pergunta que ela engoliu por semanas escapou num sussurro: Senhor, onde está a tua promessa? Quando ele se foi, o luto de Ana foi duplo, a perda do marido e a aparente traição do seu Deus. A maioria das pessoas que se desvia não o faz por causa de um pecado espetacular, mas por causa de uma decepção silenciosa. Elas se sentem abandonadas no campo de batalha e as consequências são devastadoras. A amargura, um cinismo espiritual que contamina tudo e a crença perigosa de que Deus só é bom quando o sol brilha. É tratar o Deus do universo como um gênio da lâmpada cósmica. Isso nos faz ignorar passagens brutais, como Romanos 8,36. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, respire fundo, porque aqui está a verdade que pode reorganizar sua alma. A proteção do Salmo 91 não é uma promessa de isenção, mas de preservação. Deus não promete que você não vai atravessar o vale. Ele promete no Salmo 23 que estará com você no vale. A grande virada de chave é esta: Deus está infinitamente mais interessado em forjar o seu caráter do que em garantir o seu conforto. A promessa divina não é te manter longe do fogo, é te preservar através do fogo. Ouça o que o profeta Isaías diz com uma clareza desconcertante no capítulo 43. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Perceba a arquitetura divina aqui. Ele não diz se passares, ele diz quando passares. A travessia pela água e pelo fogo é uma certeza na jornada. A proteção não é a ausência da prova, mas a garantia da presença na prova. O mal que não te sucederá não é a dificuldade terrena, mas o dano eterno à sua alma. A praga que não chegará à tua tenda não é a febre do corpo, mas o esfriamento do coração que te separa de Deus. Imagine um ferreiro. Ele não coloca o aço no fogo para destruí-lo. Ele o submete ao calor extremo para queimar as impurezas e para poder moldá-lo em algo útil, forte, belo. Talvez Deus esteja permitindo o fogo na sua vida não para te punir, mas para te purificar. Talvez o problema não seja Deus estar distante, mas nós estarmos distraídos, focados em gritar para que Ele apague o fogo, quando Ele quer nos ensinar a dançar nas chamas. O próprio Jesus nos avisou em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A vitória dele não foi evitar a cruz, foi passar por ela e ressuscitar. É essa a proteção que ele nos oferece. E o próprio Salmo 91 nos dá essa chave no versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Note a ordem perfeita. Primeiro, a companhia na angústia. Depois, e só depois, o livramento e a glória. Como, então, vivemos isso na prática? A transformação acontece com uma ação concreta. Hoje eu te desafio a fazer algo diferente. Antes de dormir, quando você pegar o celular para rolar o feed infinito, pare. Abra o aplicativo de notas. Crie uma nova nota com o título Canteiro de Obras. E nela, escreva apenas esta pergunta: Deus, o que o Senhor está construindo em mim através desta situação que eu tanto odeio? Não tente responder. Não liste seus pedidos.
Apenas deixe essa pergunta ecoar. Faça isso por 7 dias. Essa única pergunta tem o poder de transformar o seu problema de um campo de batalha em um canteiro de obras, de um obstáculo para a sua fé em um altar para a sua adoração. Essa é a paz que, como diz Filipenses 4, excede todo entendimento. Não é a ausência de conflito, é a presença de um propósito divino no meio do conflito. Seu maior tesouro não é a cura, é o curador. Não é a provisão, é o provedor. Quando você foca em se aninhar no esconderijo do Altíssimo, a tempestade lá fora perde o poder de te definir. Sua segurança não está na ausência de perigo, mas na intimidade com o protetor. E ancore sua esperança na eternidade. O maior mal, a morte espiritual, já foi vencido. Como Paulo nos diz, podemos estar atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não sem esperança. Abatidos, mas nunca destruídos. Por quê? Porque esta tribulação, que é leve e momentânea, está produzindo para nós um peso eterno de glória. Você não é uma vítima da sua circunstância, você é um atleta espiritual. E cada desafio é o treino que desenvolve os músculos da sua fé. Pai Celeste, que habitas no esconderijo do Altíssimo, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não com a arrogância de quem tem respostas, mas com a honestidade de quem tem perguntas. Te adoramos, não porque prometes uma vida fácil, mas porque prometes a Tua presença em cada passo difícil. Tu és o nosso refúgio. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes que Te tratamos como um amuleto. Perdoa-nos por recitar Tuas promessas enquanto duvidávamos do Teu caráter. Confessamos o nosso medo, a nossa decepção e até a raiva silenciosa que sentimos quando a vida não segue o nosso roteiro. Perdoa-nos por amarmos mais as Tuas bênçãos do que a Ti. Perdoa a nossa impaciência e a nossa tendência de olhar para as ondas gigantes em vez de manter os olhos fixos em Ti. Obrigado, Pai, porque a Tua graça é maior que a nossa confusão. Obrigado pela promessa de que todas as coisas, até as que nos quebram, cooperam para o bem. Obrigado porque cada provação é um convite para uma intimidade que a vida confortável jamais nos ofereceria. Obrigado pela Tua palavra, que não é um manual de soluções, mas uma carta de amor de um Deus que caminha conosco no escuro. E agora, Senhor, nós mudamos a nossa oração. Não pedimos mais que Tu simplesmente removas esta montanha. Pedimos coragem para escalar lá. Não pedimos que o fogo se apague, mas que a Tua presença se manifeste como o quarto homem na fornalha. Dá-nos a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que disseram: o nosso Deus pode nos livrar. Mas se não, que fique claro, não nos curvaremos. Pai, que a nossa lealdade a Ti seja maior que a nossa necessidade de alívio. Ensina-nos a encontrar contentamento em Ti, no muito e no pouco. Nós entregamos a Ti, agora, o diagnóstico médico, a fatura vencida, o relacionamento rompido, o futuro incerto. Nós os entregamos não com uma lista de exigências, mas com um coração rendido que confia no ferreiro. Usa cada uma dessas lutas para nos moldar, que a pressão produza perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter, uma esperança que não decepciona. Declaramos pela fé que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do Teu amor. Em nome de Jesus, que escolheu a cruz para nos dar a vida, nós oramos. Amém. Lembre-se disto durante todo o seu dia. A verdadeira proteção de Deus
não é uma armadura contra a batalha, mas a presença do general ao seu lado na batalha. Não é imunidade ao sofrimento, é resiliência forjada no sofrimento. A fé madura não exige que Deus prove seu amor nos livrando do problema. Ela descansa no caráter de Deus no meio do problema. Seu chamado à ação hoje é este: olhe para a sua maior dificuldade não como um sinal da ausência de Deus, mas como o canteiro de obras onde o poder dele está te reconstruindo. Releia o Salmo 91 com essa nova lente. Compartilhe esta oração com alguém que está se sentindo traído por Deus e precisa desesperadamente desta revelação. A verdadeira proteção não é viver fora da tempestade, é descobrir que a âncora da sua alma, segura, firme, não importa a força das ondas, porque está presa na rocha eterna. Nós estamos juntos nesta jornada. Que a presença do Altíssimo seja o seu refúgio, a sua fortaleza e a sua paz inexplicável, hoje e para sempre.